Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão aqui. Sou de Rondônia. E, antes de mais nada, eu já queria deixar muito claro que não sou produtor, não tenho terra, mas eu sou de um estado que as pessoas foram para lá a convite do governo federal para ocuparem terras. E isso aconteceu na década de 70, aproximadamente, e por incompetência do governo, à época, e os outros que se passaram, porque é importante a gente não passar pano para tentar realmente entender o problema e resolvê-lo, não ficar encontrando culpados, mas resolver. Fato é que, até hoje, essas terras, muito dessas terras ocupadas a convite do próprio governo, elas não são tituladas. Elas não são tituladas. Nós estamos falando de 1.800.000 pessoas que moram no nosso estado de Rondônia e cuja atividade econômica mais importante é justamente o agronegócio. Então, essa reunião aqui é importante não só para Rondônia, mas principalmente para a região da Amazônia Legal. E me surpreende e me desanima um pouco saber que, entendam o que eu vou dizer, eu a vida toda fui técnico, exerci cargo técnico. Momentaneamente estou no cargo político, então respeito todos os técnicos que me antecederam aqui. Mas me entristece não ter uma autoridade com posição de decisão aqui hoje, para que a gente não saiamos dessa reunião apenas como um encontro. Mais uma rodada de conversa, vamos tomar café, vamos conversar, mas sem uma decisão. A Amazônia não pode esperar mais isso. Eu vi aqui atentamente, ouvi os que me antecederam, se apegando muito ao fato de estarem exercendo, né, e cumprindo a lei, seja na operacionalidade, seja na execução de algo imposto, né, por um decreto. Mas eu me recordo, e sem fazer comparações, para depois não virar lacração, porque eu detesto lacração em rede social por parte de parlamentares também, mas a gente se apegar só à lei, com a finalidade que está cumprindo a lei, lá na Alemanha nazista mataram-se muitos judeus. Acima da lei, existem princípios constitucionais. E esses devem ser sempre observados. O colega do meio ambiente citou um princípio, uma regra de direito, uma regra da Constituição. Mas lembra ao colega, e ele deve saber disso, que a Constituição ela não pode ser interpretada isoladamente. E o conceito que eu faço do meio ambiente, na figura da Marina Silva, e sem levar para o lado enviesado, político, partidário, eu vejo que se tem um discurso que quer mais agradar a Europa e o primeiro mundo do que resolver os problemas aqui do Brasil. Eu tenho essa percepção. Eu acho que a ministra Marina, o senhor e outros tantos técnicos, ao invés de decidir sobre essas regras em reuniões aqui em Brasília, deveriam ir lá na Amazônia, como disse o nosso representante do Pará, discutir com a gente, porque é a gente que sabe onde o calo está apertando. E a gente, como representante do povo aqui, não fomos chamados para essa discussão. Essa regulamentação veio a toque de caixa, com legislações de junho e julho, salvo engano, para que o presidente Lula, lá na COP em Dubai, pudesse encher o peito e falar que o Brasil está com desmatamento zero e ser aplaudido lá. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não foi uma matéria discutida com o parlamento, nós não fomos convidados, nós do Congresso não fomos convidados para participar de uma temática tão importante que é essa relacionada à regularização fundiária e acesso ao crédito. O que tem se percebido através desses dois decretos, repito, decretos que, inclusive, exorbitam do seu poder regulamentar, sendo, portanto, uma violação flagrante à nossa Constituição, mas que está em vigor ainda, porque ainda não foi questionado judicialmente, mas o que está sendo discutido e defendido nesse decreto, que tem se batido no peito através de números, e os números a gente sabe como funcionam, tem marcado aí a diminuição do desmatamento, tem gerado uma pena capital para os nossos produtores lá
da Amazônia Legal que estão de boa fé ocupando áreas que podem ser legitimamente regularizadas. Então, eu acho que falta, por parte do governo federal, esse diálogo, que não seja lá com o povo propriamente dito, mas com seus representantes aqui na Câmara. É aqui que tem que ser travadas essas discussões, é aqui que tem que ser criadas essas rodas de conversa. Me assusta bastante saber que essa reunião aconteceu somente ontem, até tarde da noite, e sobre ela a gente não disse aqui. A minha principal, meu principal interesse saber aqui era o que aconteceu, o que foi discutido nessa reunião. E ninguém falou. E eu gostaria, teve ata essa reunião, foi gravada, eu queria saber o que foi discutido. Quando o ministro Paulo teve aqui há pouco tempo, ele mencionou que poderia ser feita uma alteração no decreto, certo? E é o que vocês mencionaram aqui repetidamente, salvo engano, dois dos preletores. Eu queria saber, está modificado em quê? Em qual parte? Qual é o prazo? Quem vai ser atingido por essa mudança? Eu acho que numa audiência pública, televisionada, para todo mundo participar, acho que aqui é o momento da gente saber o que foi discutido, né? Não lá onde vocês estavam e a gente não teve acesso. Eu queria muito ter sido convidado, porque eu fui um dos parlamentares da região norte, e eu tenho certeza que a bancada, né, deputada, está toda unida, convergida de esforços para que resolvamos esse problema, mas eu fui um dos que procurei o ministro Padilha, me apresentei a ele e falei, sou oposição ao governo Lula, mas vim aqui para dialogar, porque para acima das divergências partidárias há um Brasil para a gente resolver os problemas. E lá na Amazônia está um barril de pólvora essa situação. Então eu me apresentei a ele e fiz uma sugestão de decreto legislativo, de mudança desse decreto, e provavelmente foi essa mudança, essa sugestão que ele levou para o MDA. Então, mesmo eu tendo ido, procurado, sugerido, aberto esse canal de diálogo com o governo para tentar resolver isso, eu não soube dessa reunião, não sei se algum deputado pôde participar da reunião, e já faço o convite não, eu auto me convidando, não, faço o pedido para que, se outras reuniões dessa natureza, para discutir esse assunto em que nós estamos tão envolvidos, eu possa ser convidado, nós da bancada, né, principalmente onde está sendo, segundo os estudos que vieram aclarar e reforçar o que foi dito pelo representante do Pará, o maior foco desse problema está sendo lá no norte. Então nós precisamos, né, vocês do governo precisam ouvir a gente, ouvir as nossas angústias, o que os nossos produtores estão passando, porque senão a gente não vai adiantar. Ninguém está aqui a favor de desmatamento, ninguém está aqui para passar a mão em bandido. Agora, o que não pode é o Estado, com a sua dissídia, em não melhorar a fiscalização, o aparelhamento, ou seus softwares, é colocar na carga do produtor rural a pecha dele ser criminoso. Por conta de uns pecarem, todo o resto levar a culpa, isso não pode. Nós sabemos que é um princípio basilar do direito que, na dissídia do Estado, o individual ele não pode sofrer qualquer tipo de prejuízo. Então, ao invés de se decretar, como foi feito, né, editar um decreto, sem a participação do Congresso, ou seja, sem a sociedade ser chamada para a conversa, e já estipular uma pena capital, que é você suspender os processos de regularização fundiária para aqueles que já tinham esse direito em virtude da própria lei, e depois impedir o acesso ao crédito, é uma pena capital para o produtor. Então, eu acho que erra muito o governo, e não dialogar com a sociedade, não dialogar com os parlamentares, e impor ao produtor, que nós sabemos pelos números adiantados aqui, na sua maioria, pequenos produtores, essa pena capital. Então, fica meu registro aqui, né, da minha preocupação de não termos aqui nessa reunião uma autoridade política com uma decisão, com poder decisório de já fazer o encaminhamento. Fica a minha preocupação de
posturas como a edição desses 2 decretos não passarem por uma discussão com quem é atingido por essas medidas, que somos nós lá da Amazônia, ou nós, pelo menos, parlamentares da região norte, nós não participamos desse processo, só soubemos depois dele publicado, e também a preocupação que nós temos de saber o que foi discutido, que pé que está essa reunião, o que ela evoluiu, o que vai ser apresentado, em quantos dias nós vamos ter um resultado, porque nós temos um dever de levar lá, quando voltarmos para a nossa base, uma resposta, deputado Anderson. Nós precisamos levar uma resposta. Nossos produtores não suportam mais essa situação, está virando um barril de pólvoras. E nem tudo que é bom para o posto 6 lá de Copacabana é bom lá para o Pará, é bom lá para a minha Rondônia. Então nós precisamos ser ouvidos lá na base. É esse o pedido que faço e é uma questão de bom senso. E a regularização fundiária é a solução para resolver todos esses problemas. É uníssono aqui. É uníssono aqui. Então que aproveitemos aí esses 3 anos faltantes e intensifiquemos as ações para que possamos regularizar aqueles que possam ter esse direito. A gente não pode deixar a pecha de bandido para o nosso produtor, principalmente o de pequena extensão de faixa territorial. Obrigado, presidente.